Oi, gente! E aí, vocês gostaram do vídeo da semana passada? Quem não assistiu, assista. A gente falou sobre a relação entre inteligência emocional e inteligência intelectual e hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação. Bom, que a comunicação é um instrumento importantíssimo, acho que todos nós sabemos. Afinal, durante o nosso dia, a nossa vida, o que a gente mais faz é se comunicar. É a partir da comunicação que a gente se mostra para o outro. E muitas vezes, nos momentos de desafio, a gente precisa dela para se fazer entendido e resolver um problema. Então, a comunicação passa por 3 pequenos processos. A gente entender, ou seja, a gente se conectar com a nossa demanda interna, que seja uma emoção, uma necessidade, uma opinião, uma ideia. O segundo ponto é expressar isso, né? Ou seja, como que eu vou colocar isso? E o terceiro ponto é o outro. Como que o outro vai absorver isso? Então, nesse processo entre eu sentir, conectar e expressar e o outro absorver, podem acontecer alguns ruídos e alguns problemas, e eu vou dar algumas dicas sobre isso hoje. Então, gente, desenvolver essa que é uma habilidade fundamental na vida é muito importante. Quando eu falo sobre a gente se conectar, que é talvez o primeiro processo, fala sobre a gente não estar confuso sobre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente precisa, porque isso vai ajudar a trazer mais funcionalidade na expressão. Já quando a gente expressa, 2 pontos precisam estar bem atendidos para que essa expressão seja mais funcional possível. A gente tem que falar de forma coerente ao que a gente pensa. Ou seja, não adianta, por exemplo, eu não estar gostando de uma situação e eu falar aquilo ali, por exemplo, mostrando medo, né, mostrando insegurança. É importante que eu fale, olha, não estou gostando disso, isso daqui está acontecendo, né, para que a gente possa conseguir resolver, alcançar o objetivo dessa comunicação. E o segundo ponto é a gente pensar, e aí entra um pouco na nossa sensibilidade, na nossa percepção, na nossa captação, né, de como fazer, né, de como expressar isso para que o outro capte o que eu estou falando. Então, por exemplo, na mesma coisa da raiva, a gente tem que estar atento para a gente não entrar num processo, por exemplo, agressivo. Porque quando a gente fala de forma agressiva, né, numa situação que a gente não está gostando, numa situação que a gente precisa colocar limite, com os adultos, eles entram num mecanismo de defesa, um bloqueio. Então, imediatamente aquela pessoa para de te ouvir. E com a criança, ela entra imediatamente num medo. Então, ela também não vai absorver, ela também não vai entender e absorver aquilo, né, com toda a força que poderia absorver dentro desse poder de se comunicar. Ela vai entrar num processo de medo, de insegurança. E naquilo ali, ela só vai entender uma ameaça. Então, como fazer a nossa comunicação se tornar mais funcional e produtiva? A número 1 é a gente não usar da comunicação agressiva, que fala exatamente sobre uma ameaça, onde faz imediatamente, intuitivamente, a pessoa que estiver ouvindo bloquear. Seja por raiva, né? Seja porque essa pessoa esteja se sentindo agredida e agora ela só quer se defender, ou seja, ela não quer nem escutar mais o que você está falando. Seja por medo, no caso das crianças, né? Onde ela também não está absorvendo. Às vezes ela pode te obedecer naquele primeiro momento, mas não porque ela passou por um processo de compreensão sobre aquilo que está sendo falado, e sim simplesmente porque ela está se sentindo ameaçada. E a segunda dica para uma comunicação funcional é sobre resolução. Veja, quando a gente precisa se comunicar, geralmente a gente está precisando resolver uma questão ou ensinar algo para alguém, né? Transmitir um pensamento, uma ideia, né? Ou fazer aquela pessoa ter empatia e compreenda o que a gente está precisando. Então, se a gente foca na solução, né? A gente consegue ter uma fala muito mais direta, clara, resolutiva. Né, se a gente consegue entender o que eu estou precisando, né? Qual é o objetivo dessa fala, o que eu quero que essa pessoa alcance. Se a gente tem uma ideia resolutiva, isso ajuda muito, porque muitas vezes, né, tomados de emoção, e aí seja tristeza, raiva e até alegria, né, ou até afeto, a gente pode fazer uma comunicação não muito funcional, que quer dizer o quê? Ela não é resolutiva, às vezes ela está muito mais focada no problema, né, muito mais focado na emoção do que na comunicação, na resolução, né, em como que o outro pode me ajudar ou me compreender nesse processo. E aí a gente entra num ponto muito importante, né, para os pais e cuidadores, que é a comunicação entre família e escola.
Afinal, né, essas duas instituições e sistemas, vamos dizer assim, eles têm uma interseção na educação da criança. Então, essa comunicação ela é importantíssima. A gente está falando ali, né, sobre a preciosidade na vida de qualquer família, que são as crianças. Então, essa comunicação é muito importante. É muito importante que a família se alinhe com a escola e que a escola se alinhe com a família. Onde, obviamente, cada um tem funções diferentes, mas tem ali momentos de encontros. Então, é muito importante para que a gente tenha ganhos, para que a criança tenha ganhos nesse processo, né? Alinhar de forma com uma comunicação construtiva, funcional. Ou seja, tanto a escola saber o que precisa comunicar ao pai, etc., né? E como fazer isso, como os pais também identificarem o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, para que eles possam gerar uma comunicação ainda mais funcional. Nesse processo, né, de adaptação, de retorno às aulas, é muito natural que as nossas emoções fiquem mais à flor da pele, que a gente fique mais em contato com o nosso estado emocional. Afinal, várias coisas podem ser uma ameaça, podem atender como uma ameaça. Então, mais do que nunca, a gente precisa, né, dessa inteligência emocional, que é uma comunicação funcional, né, e efetiva, para que seja um retorno tranquilo para as crianças, para que seja um retorno convidativo e construtivo. Bom, uma frase que eu gosto muito para falar sobre esse tema é a seguinte: o maior problema da comunicação é que muitas vezes não ouvimos para compreender, ouvimos para responder. Bom, então vamos todos com uma intenção, né? Que é a intenção construtiva para esse processo. Isso vai ajudar muito na comunicação família, escola e criança. E semana que vem vamos falar sobre o mundo emocional da criança, um tema importantíssimo nesse processo educacional.